Nesse vídeo, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre equações diferenciais de variáveis separáveis. Primeiro, vamos começar então com a definição. Uma equação diferencial é dita variável separável se ela puder ser escrita dessa forma, ou ainda dessa forma. Nessa forma que ela está escrita aqui, após já a separação das variáveis. Então, o próximo passo para a solução é integrar em ambos os lados da equação, tá? É importante a gente salientar que o diferencial ele vai estar sempre no numerador e nunca no denominador, tá? Depois que a gente integrou, então, a gente tem a solução da nossa equação diferencial. Mas eu quero lembrar que nem sempre a gente vai ter funções da mesma variável que os diferenciais. Um dos lados da equação diferencial ela pode ser uma constante, ficando então ao nosso critério de que lado da equação que ela vai ficar. Como, por exemplo, essa equação aqui, a gente pode separar as variáveis colocando todas do mesmo lado. As da mesma função, como nesse caso é a área, o dA tem que ficar no mesmo lado da equação que o A, e o K pode ficar tanto no lado do dA quanto no lado do dt. Então, a gente resolve dessa forma. Vamos resolver, então, alguns exercícios para fixar esse conteúdo. Nós vamos começar com um PVI, que é um problema de valor inicial, onde nós temos que dy dx é igual a menos x sobre y, e quando nós tivermos x igual a 4, o nosso y vai ser igual a menos 3. Primeiro, então, nós resolvemos a equação diferencial de variável separável, separando em cada lado da equação, cada diferencial com a sua respectiva função. E então, nós integramos em ambos os lados. Nós resolvemos a integral, obtendo então esse resultado, lembrando sempre da constante quando for essa integral indefinida. E como nesse caso nós vamos multiplicar por 2 e organizar, mas como nesse caso a nossa constante, ao multiplicar por um valor, ela continua sendo uma constante, então nós ainda vamos chamar ela de constante C. Ficando então com essa solução geral. Quando o nosso x for 4, o nosso y vai ser menos 3, então nós, substituindo na equação, ficamos com esse resultado, obtendo o valor da constante de 25. Então, substituindo a constante na equação, nós ficamos com y² mais x² igual a 25, sendo essa, então, a nossa solução particular. Bom, agora vamos resolver então um exercício um pouquinho mais complicado, mas que também não é tão difícil assim. Primeiramente, nós vamos realizar o produto notável do numerador dessa função, ficando então diretamente com esse resultado, para depois realizar então a separação das variáveis, que vai ficar dessa forma. Nós separamos desse lado da equação tudo que for função de x e desse lado tudo que for função de y. Se nós integrarmos, então, em ambos os lados, nós podemos, como aqui seria a integral da soma, nós podemos dividir em somas das integrais, resolvendo individualmente cada uma, então. Mas, primeiramente, notem que desse lado nós temos uma integral por partes. E eu vou resolver ela separadinha aqui para vocês e depois a gente retorna o resultado para essa equação, tá bem? Nós vamos escolher, então, os nossos valores de u e de dv, sendo u ln de x e dv o x². Aplicamos, então, a regra dessa integral, ficando com esse resultado. Integrando novamente a integral dentro da primeira integral, nós vamos ficar com esse resultado aqui. As outras integrais do outro lado da equação da função de y, fica então a integral do y dy como y² sobre 2, a integral de 2 dy é 2y, e a integral de dy sobre y é ln de y. Organizando tudo na equação novamente, então, nós ficamos com esse resultado aqui. Lembrando sempre
da constante quando for integral indefinida. Mas enfim, onde eu uso as variáveis separáveis na engenharia química? Uma das muitas aplicações é na termodinâmica. Vamos imaginar então aqui nesse exemplo, vai ficar um pouco cortadinho, mas eu vou tentar arrumar aqui. Nós temos então um tanque de mistura com um líquido qualquer, que está inicialmente a 30 graus Celsius e tem uma massa de 100 quilos. Está entrando uma corrente quente a 10 kg por minuto, numa temperatura de 70 graus Celsius, e uma outra corrente do outro lado, que é uma corrente fria, a 5 kg por minuto, a uma temperatura de 30 graus Celsius. Nós temos ainda uma corrente de saída, que é de 15 kg por minuto, a uma temperatura desconhecida, ou seja, é essa temperatura que a gente vai querer descobrir. Bom, essa então é a equação do nosso balanço de energia para o nosso sistema, aquele que eu mostrei anteriormente. Nós vamos considerar então que esse nosso sistema ele é adiabático, que ele não tem uma realização de trabalho e nós também não temos informações suficientes para calcular a energia cinética e também não temos dados para calcular a energia potencial. Então, esses termos são cancelados da equação. Nós ficamos, então, com esse resultado. E, em seguida, nós vamos organizar ele de uma forma mais fácil, que fica, então, o diferencial de um lado da equação e o restante do outro lado. A gente sabe ainda que o fluxo de massa na saída, que é o M3, ele é igual ao fluxo de entrada de massa em ambas as correntes, na corrente 2 e na corrente 1. Então, a gente vai substituir na equação anterior tudo que nós temos M3, que no caso é esse termo aqui, nós vamos substituir por M2 mais M1 e já vou, ao mesmo tempo, multiplicar esses termos pelo H3, tá? Então, vai ficar assim. Sendo que aqui, então, tá esse termo que eu comentei que a gente acabou de substituir. Com isso, se nós agruparmos tudo que é comum na equação, ou seja, o M2 eu deixei em evidência aqui e multipliquei, então, pelo H2 menos o H3, e aqui o M1 multiplicando, então, o H1 menos o H3. Notem ainda que esses termos aqui, H2 menos H3 e H1 menos H3, são simplesmente a variação da entalpia em 2,3 e em 1,3. Bom, nós temos algumas coisas a saber antes de continuar os nossos cálculos. A primeira coisa é saber calcular esses ΔH que eu acabei de comentar. Então, o ΔH, ele é a integral de CP dt, variando, nesse caso, da T3 a T2, porque é no intervalo 2, 3, e esse aqui do 3 a T1, já que é no intervalo 1, 3, ou seja, corrente 1, 3 e corrente 2, 3. Uma segunda coisa que nós devemos saber é que o T3 ele vai ser aproximadamente igual à temperatura do volume de controle, que é o nosso líquido, se esse tanque estiver sendo muito bem homogeneizado. A gente vai poder fazer essa consideração. Então, nós vamos chamar T3 igual a T. Nós vamos dizer que tudo onde nós temos T3, nós vamos chamar de T. E uma terceira coisa que devemos saber é que o diferencial de U igual ao CV dt, ele também pode ser escrito como CP dt, uma vez que nós estamos tratando de um líquido e o CV do líquido é aproximadamente igual ao CP. Então, nós podemos escrever dessa forma, du igual a CP dt. Bom, a gente volta então na equação que a gente tinha anteriormente para substituir no lugar dos dois ΔHs o resultado daquela integral que a gente acabou de ver. Então, além daquilo, a gente vai substituir também o du, que nós vimos que pode ser escrito como CP dt. Então, a equação fica nessa forma, substituído aqui então o ΔH 2,3 e o ΔH 1,3, e aqui a substituição do du.
Como nós temos CP em todos os termos da nossa equação, eles podem ser simplificados, ou então a gente dividiria por CP toda a equação, ficando então dessa forma. Substituímos também, lembrando aqui, o T3 por T, e em seguida a gente pode agrupar esses termos. Ou seja, nós vamos colocar em evidência o T, e então todos os termos que estão multiplicando por ele, no caso o M2 e o M1, ficam aqui na frente, e os outros termos ficam separados no lado. Além disso, a gente também dividiu a equação pelo M ponto, ficando dividido então ambos os termos por M ponto. Lembrando que a gente pode chamar esses termos simplesmente como constantes, só para facilitar o restante do nosso cálculo. Então, esse termo aqui nós vamos chamar de A, e esse termo aqui nós vamos chamar de B. Bom, então nós substituímos aqueles termos por A e por B, ficando com essa equação aqui, que é o dt igual a menos AT mais B. Agora, nós temos, então, formada a nossa equação de variáveis separáveis, que nós vamos resolver, então, deixando em um lado da equação tudo que for função de t e do outro lado o que for função do outro t. E lembrando também que, como eu falei bem no início do vídeo, quando nós temos uma constante, a gente pode deixar do lado que for ficar mais fácil para a realização dos nossos cálculos. Então, nesse caso, eu vou deixar dessa forma: o dt sobre toda a função menos at mais b, e do outro lado o outro dt, tá? Então, primeiro de tudo, nós vamos, para facilitar um pouquinho, nós vamos multiplicar toda a equação por menos 1. Então, como é que vai ficar a nossa equação? Vai ficar simplesmente com o sinal trocado, dt sobre at menos b, e do outro lado menos dt. A gente vai integrar, então, em ambos os lados da equação. E vamos resolver essa integral do dt at menos b, pela integral de du sobre u. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos chamar u de at menos b, então o at menos b vai ser o nosso u. E para ter o nosso du, nós vamos então, derivar essa equação, vamos ficar com a dt, lembrando das regras, então, de integração. Bom, como o nosso du, que nesse caso seria o dt, ele não está completo, a gente precisa completar ele precisa ter esse azinho na frente, então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar e dividir essa integral por a, então a gente vai multiplicar por a e dividir por a, para ter o ADT aqui em cima. Como é que isso vai ficar? Vai ficar, então, 1 sobre A, e dentro da integral o ADT. Agora a gente tem aqui o nosso U aqui embaixo, e o nosso DU aqui em cima. Aí aqui do lado já foi realizada a integração, então, e esse é o resultado da nossa integral. Organizando meio direto, porque é muita função, mas se vocês quiserem, vocês podem tentar em casa, vai dar certo, eu prometo. A gente vai organizar, então, de uma forma a isolar o T de temperatura. Como é que isso vai se dar? Vai ficar, então, T igual ao TI menos o B sobre A, vezes a exponencial de menos AT mais B sobre A. Mas, pessoal, se vocês lembram, esses termos A e B, eles são definidos por essas relações aqui, tá? Que então a gente pode ou substituir aqui no lugar do B e do A, ou a gente pode simplesmente resolver eles separados e depois substituir só o valor. Mas eu vou mostrar para vocês como é que ficaria substituindo o A e o B. A equação ficaria assim, sendo então que aqui é o B sobre o A, aqui também é o B sobre A, e aqui é simplesmente o A. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que tenha sido de bom proveito. E eu vou deixar na descrição do vídeo algumas temperaturas relativas aos tempos que vocês vão calcular. Se vocês quiserem calcular em casa e comparar os valores. Lembrando só que esse T aqui é o tempo em minutos,